Aleluia, queridos, Deus é bom, amém? Graça e paz a todos. Como é bom poder estar aqui na casa do Senhor com vocês, podendo adorar ao Senhor, nesta que é uma data muito especial para todos nós, porque hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, e por isso eu desejo, já aqui de púlpito, um excelente Dia dos Pais, um finalzinho de Dia dos Pais para todos os pais dessa igreja. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que a bênção do Senhor seja sobre vocês e que vocês possam a cada momento ser modelo, ser exemplo para os seus filhos e ser de fato o agir de Deus na vida da família de vocês, amém? Quantos pais recebem, digo amém? Amém. Muito bom, fico feliz de ver o João Valcir, viu, João Valcir? Maravilha em ver todos aqui na verdade, porque hoje nós comemoramos sim o Dia dos Pais. Mas hoje nós também comemoramos o Dia do Senhor. E é interessante que não dá para desvincular as duas coisas, porque quando nós olhamos para Deus, a primeira coisa que vem à nossa mente é que Ele é um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós. Ele de fato é o nosso super-herói, que não resgatou a pipa de cima do telhado, como eu coloquei aqui no nosso pastoral, no nosso boletim, mas Ele é um Pai que nos resgatou do peso do pecado. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso com vocês. Nós teremos uma mensagem bem breve, haverão outros momentos do nosso culto para homenagear os nossos papais. E eu gostaria que agora você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, mesmo texto que nós lemos na abertura do culto. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O irmão Elias leu aqui falando a respeito de que o verbo que se fez carne e habitou entre nós veio para aquele que era seu, mas os seus não o receberam. Mas há um ponto muito importante nesse texto, que diz que apesar de que aqueles que eram de fato o povo exclusivo de Deus, que era o judaísmo no Antigo Testamento, apesar de eles terem rejeitado a Jesus, apesar de eles terem rejeitado o verbo eterno, esse mesmo verbo eterno foi aceito por um povo, e a esse povo foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. É por isso que quando nós olhamos para Deus, nós vemos Deus se revelando de várias formas. Quando nós olhamos para Deus no Antigo Testamento, nós vemos um Deus que se revela de forma muscular, é ou não é verdade? Um Deus que abre os mares, um Deus que destitui Faraó, um Deus que dá vitória ao seu povo, que desbarata os seus inimigos. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, logo no início do Evangelho de João, Deus é dado como o nosso Pai. E essa é a melhor forma que Ele se apresenta a nós no Novo Testamento. Quando nós pensamos na parábola do filho pródigo, nós pensamos é um pai que está de braços abertos para receber de volta o seu filho. Não interessa o que ele fez, não interessa o pecado que ele cometeu, mas de fato há júbilo quando o pai recebe de volta um filho. Quando nós pensamos na oração do Pai Nosso, que estamos estudando aqui em todas as quartas-feiras, nós olhamos para Deus não como um Senhor distante, não como um Senhor separado de nós somente, mas nós olhamos para um Deus que se apresenta com amor e sendo um Pai. João 1, versículo 12, os que encontraram, digam amém. Amém. Você pode se colocar de pé? Enquanto isso o pessoal acerta o som. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de poder serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos todos ler juntos esse texto? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu sangue. Amém. Pode se assentar, querido. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, na Tua presença nós estamos mais uma vez. Temos sede de ouvir a Tua voz, temos sede, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Por isso nós clamamos ao Senhor como igreja Tua, como povo Teu, que o Senhor possa falar a nós, ó Deus, nesse momento com liberdade, que o Senhor possa se dirigir, ó Deus, entre nós nesse momento, ó Deus, tocando no íntimo de cada coração, que de fato a Tua palavra, Deus, penetre em nós até a divisão da alma e do espírito, para que ela seja viva e eficaz em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, pensando no Dia dos Pais, e eu costumo dizer que sou um pastor evangelista, eu não consigo então olhar para o Dia dos Pais sem pensar em um Deus que cuida de nós sendo o nosso Pai. Quando nós pensamos no Pai, nós pensamos em alguém que dá segurança,
Nós pensamos em alguém que ama, nós pensamos em alguém que abraça, nós pensamos em alguém que nos ama apesar de todas as nossas falhas. E é dessa forma que o Senhor deseja se manifestar em nosso meio hoje. Deus deseja olhar para você e enxergar muito além dos seus pecados, e enxergar muito além das suas falhas, mas conseguir te amar, apesar de ser quem você é e apesar de ser quem eu sou. O fato é que nem todos são filhos de Deus. Hoje nós comemoramos o dia dos pais, e nós comemoramos o dia do Senhor, mas nem todos podem dizer que são filhos de Deus, porque esse texto nos dá uma característica, que somente é filho de Deus aquele que recebe Jesus na sua vida. Somente é filho de Deus aquele que um dia se entregou a Jesus Cristo, aquele que um dia creu no nome de Jesus Cristo. E essa tem sido uma grande crise que tem sido debatida nos dias de hoje. Quem de fato é filho de Deus? Quem de fato é alguém que pode chamar Deus de Pai? Nós começamos essa discussão na quarta-feira, e hoje eu gostaria de aprofundá-la um pouquinho com você. Pastor Sam Tipton, com o qual nós tivemos um discipulado há 2 anos atrás, um homem de Deus, evangelista, pregador, prega em várias partes do mundo. Ele conta uma história muito interessante sobre o que é ser filho de Deus, ou sobre como se tornar filho de Deus. E eu gostaria de contar essa história para você hoje. Você quer ouvir? Diga amém. Aleluia. Havia um homem que queria ser filho de Deus, e todos nós queremos ser filhos de Deus. E ele começou a perguntar por todos os lados, a procurar como é que ele poderia se tornar filho de Deus. O curioso é que o mundo também caminha assim. Muitas pessoas querem ser filhas de Deus, mas nem todos agem como filhos de Deus. E esse homem então começou a procurar em vários lugares. Como é que eu posso me tornar um filho de Deus? Procurou na religião, e pasme, a religião também não consegue responder isso para você. Procurou nos conselhos, e pasme também, os conselhos não conseguem responder isso para você. Até que em um determinado ponto da sua procura, ele encontrou um senhor, um ancião de dias, um senhor já velho, que disse para ele: para que você possa se tornar um filho de Deus, você precisa atravessar uma grande floresta. Então agora já havia uma resposta, ainda que não fosse a resposta que ele quisesse escutar, mas já havia uma resposta. Se eu quero me tornar filho de Deus, então eu preciso atravessar uma floresta. Aquele homem então começou a procurar que floresta era essa, e depois de muito procurar, de muito insistir, ele encontrou essa floresta que ele deveria atravessar para que pudesse se tornar filho de Deus. Aquele homem então olhou para aquela grande floresta, cheia de riscos, cheia de perigos, e disse: eu preciso atravessar, eu quero me tornar filho de Deus. Juntou seus mantimentos e começou a atravessar aquela floresta, empreendendo um caminhar por aquela floresta. Mesmo apesar de todos os riscos, mesmo apesar de todos os problemas, aquele homem começa a adentrar aquela floresta. O problema é que o dia passa rápido e anoiteceu, e aquela floresta que já era perigosa se tornou muito mais perigosa. Aquela floresta que era cheia de risco se tornou muito mais cheia de risco. E em um determinado ponto da história dessa caminhada, apareceu um grande urso e começou a correr atrás daquele homem. Aquele homem que se queria tornar filho de Deus agora vê a sua vida ameaçada por um urso. E ele começa a correr, e o urso correndo atrás dele. Aquele pega, não pega, o menino correndo na frente, o urso atrás. E de repente, no meio do caminho, ele caiu dentro de um buraco e conseguiu se segurar em uma raiz. E por poucos centímetros, aquele urso não alcançava a cabeça daquele homem. Por pouquíssimos centímetros, ele segurado naquela raiz, com medo de soltar, e caiu no chão. E o urso, por muito poucos centímetros, não alcançava a cabeça daquele homem. Foi quando aquele homem começou a escutar um barulho debaixo dos seus pés, barulhos de alguma coisa batendo. E quando ele olhou para baixo, com a pequena claridade que a lua dava para ele, ele viu algumas serpentes tentando pular e pegar os seus pés. Que situação! Ele estava segurado naquela raiz. Se ele subisse um pouco, o urso pegava. Se ele descesse um pouco, as cobras mordiam. Foi quando na história apareceram 2 ratos, um rato branco e um rato preto. E esses 2 ratos começaram a roer aquela raiz. Queria ser filho de Deus, né? E está esse homem segurado naquela raiz. Ele está vendo que por poucos centímetros o urso não consegue pegar a cabeça dele. Por poucos centímetros as serpentes não conseguem alcançar os seus pés. Por poucos centímetros também aquela raiz está sendo roída pelos 2 ratos, e daqui a pouco ela vai quebrar, e alguma solução ele vai ter que ter. Foi quando no final da história ele olhou para a ponta daquela raiz e encontrou uma pequena gota dourada de mel. E eu vou te explicar essa história agora.
Aquele homem significa eu e você. Pessoas dotadas de sonhos, pessoas que querem de fato ser filhos de Deus, pessoas que querem de fato viver os sonhos de Deus para a sua vida. Aquela grande floresta que ele tinha que atravessar simboliza o mundo em que eu e você estamos vivendo. Um mundo cheio de riscos, um mundo que tenta roubar os seus sonhos, um mundo que tenta destruir a sua família, um mundo que tenta arrancar de você o seu desejo de ser pai, a sua função de ser pai. Aquele grande urso que corria atrás dele no meio do caminho simboliza na nossa vida o pecado. E todos nós um dia tivemos problemas com o pecado, porque o salário do pecado é a... E todos pecaram, por isso destituídos estão da glória de Deus. Aquele urso então simboliza o pecado. Aquele buraco que ele caiu segurando naquela raiz, aquela grande raiz significa a vida daquele homem, ou a nossa vida. Alguns têm vida maior, outros têm vida menor, mas o fato é que todos nós estamos agarrados em nossas vidas. As serpentes que estavam por baixo dos pés daquele homem simbolizam o juízo de Deus. Juízo que um dia todos os homens deverão enfrentar. Juízo que um dia todos nós teremos que enfrentar. E aquele rato, o rato branco e o rato preto que roíam aquela raiz, simbolizam o dia e a noite. Dia e noite. Quanto mais o tempo passa, mais a nossa raiz se torna fina. Quanto mais o tempo passa, mais o nosso tempo para ter um acerto com Deus está acabando. Mais o nosso tempo de nos voltar para Deus e aceitá-lo como Pai das nossas vidas, nos tornarmos filhos deles está acabando. Quanto mais o tempo passa, e aquela pequena gota dourada de mel na ponta daquela raiz que significava a vida daquele homem, simboliza as pequenas bênçãos, as pequenas alegrias, e que muitos de nós passam a vida inteira buscando por essas pequenas bênçãos, esses pequenos valores. Aquele homem, para sair daquela situação, precisava de alguém que pudesse ser mais forte do que o urso, precisava de alguém que pudesse matar aquelas serpentes, precisava de alguém que pudesse conter o efeito do dia e da noite, que eram os dois ratos, e precisava de alguém que pudesse dar para ele algo muito maior do que uma pequena gota dourada de mel no final da vida daquele homem. E assim como para aquele homem também é para nós. Nós precisamos de alguém que tenha poder para vencer o pecado. Para que nós possamos nos tornar filhos de Deus, nós precisamos de alguém que possa vencer aquele grande urso chamado pecado. Precisamos de alguém que possa acabar com o poder daquela serpente, sendo juízo no nosso lugar, ou sofrendo o juízo de Deus no nosso lugar. Precisamos de alguém que possa impedir o efeito do dia e da noite sobre as nossas vidas. E precisamos de alguém que possa nos dar muito mais do que as pequenas alegrias que nós buscamos para viver. E eu tenho hoje uma boa notícia para você. Houve nessa terra alguém que um dia veio aqui, que se fez carne e habitou entre nós, que venceu o poder do pecado, que subjugou o poder daquela serpente, porque a Bíblia diz que ele nasceu para esmagar a cabeça da serpente, que venceu o poder do dia e da noite, porque ele é criador do dia e é criador da noite, e que dará para nós muito mais, infinitamente mais, do que uma pequena bênção, porque ele tem para nós a vida eterna, para que eu e você possamos nos tornar filhos de Deus. Nós precisamos de Jesus. E esse texto que nós lemos fala muito sobre isso. Só existe esse meio, só existe essa forma, não existe outro caminho. A Bíblia diz que alguns rejeitam a Jesus, e isso é dado para que o homem faça. O homem pode rejeitar Jesus, Deus deu essa liberdade para ele. Mas todos aqueles que receberam a Jesus têm o direito de serem feitos filhos de Deus. Existem duas atitudes nesse texto. A primeira atitude é a minha atitude. Diga a primeira atitude. É a minha atitude. E essa atitude é em receber Jesus como Senhor da sua vida. O texto nos diz claramente que somente para aqueles que recebem, a esses são dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a primeira atitude é a atitude do homem. E o interessante é que se no Antigo Testamento nós tínhamos um povo exclusivo, se no Antigo Testamento somente Israel poderia ser povo de Deus, no Novo Testamento a Bíblia está dizendo todos, indiferente de cor, raça, a própria indiferente das convicções, indiferente do passado que você teve,
indiferente dos sofrimentos que você está passando agora, se você receber Jesus, você pode ser feito um filho de Deus. Agora não há mais aquele homem especial, agora não há mais aquele homem que passa 40 dias de jejum, agora não há mais aquelas pessoas que poderiam ser chamadas de queridinhas de Deus, como era Israel no Antigo Testamento, mas agora o projeto de Deus é para a minha vida e é para a sua vida. Todos que receberam a Jesus têm o direito de serem feitos filhos de Deus. Não é algo obrigatório, ele diz que todos que receberem, então você pode escolher receber ou pode escolher não receber, mas as consequências serão também eternas para você. As consequências também serão eternas, porque viver sem ter um Deus como esse, que governa o universo, viver sem ter um pai que se preocupa com o seu dia a dia, viver sem ter um pai que te ama com amor descomunal, isso sim é um grande problema para nós. Receber não é simplesmente dizer eu quero Jesus. Se nós fôssemos perguntar aqui quantos querem Jesus, todos nós queremos Jesus. Mas quando João, ele relata que aquele que recebe Jesus, ele está falando de uma escolha radical. Ele está falando de conversão. E nós aprendemos, tem alguém fazendo aula de trânsito, Elisa, está fazendo aula de trânsito. Quando alguém faz uma conversão é porque alguém muda a rota de caminho. Ele estava num caminho e de repente ele retorna aquele caminho e começa a andar de uma forma completamente diferente para outro rumo. É disso que João está falando. Conversão nada mais é que você agora começar a andar na contramão do mundo. Ser filho de Deus nada mais é de que você entenda que agora você não vive mais para os seus desejos, mas você agora vive para os desejos daquele que te criou. Então você é filho de Deus. Você passa a obedecer o Pai que você tem. Essa é a primeira atitude. Todos aqueles que recebem. Segunda atitude, é uma atitude de Deus. Diga comigo para que você não durma. A segunda atitude é uma atitude de Deus. Porque quando nós recebemos Jesus no nosso coração, Deus nos dá o direito de sermos chamados filhos dele. Eu não sei como é que você chegou até aqui hoje. Talvez o Dia dos Pais para você talvez não tenha sido de muita festa. Talvez o Dia dos Pais para você não tenha sido de muita alegria. Eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos de idade. Há muito tempo atrás eu perdi meu pai. Então hoje o Dia dos Pais para mim, eu penso no meu pai, mas eu penso também muito nesse Deus que um dia decidiu me adotar para ser filho dele. E quando nós olhamos essa ação de Deus sobre a nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida e na nossa história, nós entendemos que é imediato a nossa mudança de vida, e nós passamos então a ser chamados filhos de Deus. Nós entendemos que Deus teve uma atitude de graça em relação a mim e em relação a você. Nós falávamos agorinha na união de homens ali, sobre o que é graça. E eu gostaria simplesmente de definir isso para você, para que você possa olhar para Deus assim. Para que você possa olhar para Deus assim como Ele se apresenta para você. Para que você possa olhar para Deus nesse sentido, dessa forma de fato se tornar um filho de Deus. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos ser feitos filhos de Deus, mas Ele nos recebeu pela sua graça. Sozinho nós jamais conseguiríamos ser filhos de Deus, mas Ele nos abraçou pela sua graça. A graça de Deus é uma disposição em Deus criar você, em Deus cuidar de você, e mesmo depois do pecado Ele continuar te amando e te resgatar a preço de sangue, para que você não fosse mais servo, para que você não fosse mais escravo, mas para que você fosse feito um filho de Deus. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse um pouco comigo, com os olhos fechados, falando com Deus que de fato é o seu Pai. Como você tem olhado para Deus? Como esse texto tem sido aplicado sobre a sua vida? Como esse texto tem sido trabalhado na sua história? Talvez você esteja como aquele homem que deseja ser um filho de Deus, mas de fato não sabe como se tornar um filho de Deus. Talvez você ainda esteja no meio daquela floresta escura, aquela floresta cheia de riscos que tem tomado os seus sonhos, que tem tomado a sua vida, que tem tomado a sua alegria de viver. Talvez você ainda esteja embaraçado com os problemas do pecado, mas o nosso Deus hoje está aqui. Mas o nosso Deus hoje está nesse lugar. Ele deseja que você seja muito mais do que um servo. Ele deseja que você seja muito mais do que um escravo.
Ele deseja que você seja muito mais do que um amigo. Ele deseja de fato que você possa ser filho. Por isso eu gostaria que você orasse nesse momento. Você falasse com o Senhor. Como você chegou aqui? Quem tem sido seu pai? Quando nós pensamos no pai humano, nós lembramos de pessoas que cuidam de nós, de pessoas que nos amam, de pessoas que estão dispostas a passar por cima das nossas falhas e nos amar mesmo assim. E quando nós olhamos para Deus, que é o nosso Pai espiritual, que é o Pai que pagou um alto preço para que hoje nós estivéssemos aqui, que é um Pai que entregou o seu Filho único, gerado, para que hoje nós também pudéssemos ser filhos de Deus, nós precisamos entender que Ele ainda está disposto a investir na nossa vida. Talvez você tenha chegado aqui sem conhecer Jesus. Talvez você tenha entrado nesse templo sem saber quem Jesus é. E essa é uma excelente oportunidade para que esse texto se torne realidade na sua vida. Ao passo que você receber Jesus, você será feito um filho de Deus, um filho de verdade, um filho que pode ter intimidade com Deus, um filho que pode se relacionar de uma forma